em Mato Grosso do Sul, 9 horas e 12 minutos, abrindo a segunda hora do Jornal CBN Campo Grande. Apresentação, Carina Anunciato. Hora de entrevista aqui no estúdio. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, Christian Camposano e Stephanie de Jesus, padrasto e mãe da pequena Sofia, foram condenados pela morte da criança. Sofia morreu em janeiro de 2023, vítima de violência depois de passar mais de 30 vezes em atendimento em saúde aqui na capital. A situação escancarou a fragilidade da rede de proteção à criança e adolescente em Campo Grande e, desde então, houve avanços. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Mato Grosso do Sul, Isabela Saldanha. Um bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Campo Grande. Bom dia, muito bom dia a todos. Doutora, a gente pega, né, como motivador este caso que foi emblemático e com a condenação do padrasto e da mãe da pequena Sofia, né? E que trouxe aí à tona a importância da discussão, do avanço e da melhoria nessa rede de proteção. Depois, infelizmente, de perder a Sofia, houve algum avanço? A rede de proteção da criança e do adolescente hoje avançou em Campo Grande? Avançou, não tem como negar que avançou, mas não é suficiente. E muito desse avanço foi vontade dos próprios profissionais e não uma vontade política efetiva. Por exemplo, a capacitação dos conselheiros tutelares. Eles não tinham a capacitação na Lei Henri do Borel quando a Sofia foi morta. Eles foram atrás dessa capacitação. Eu acho que já fizeram cerca de 3 capacitações. O CMDCA deu uma em janeiro deste ano. Foi dada uma outra pequena capacitação ano passado, mas eles continuaram buscando essa capacitação. Que tipo de capacitação a gente está falando, doutora? Na própria lei, nós não temos hoje algo que é muito importante, um protocolo de atendimento à criança vítima. Nós precisamos urgente desse protocolo. Nós precisamos saber como é que a rede vai atender uma criança que chegou direto num posto de saúde, ou que foi encaminhada para o conselho tutelar, ou que foi uma chamada para a PM. Quer dizer, vai chamar o conselho tutelar? Não vai chamar o conselho tutelar? Quando a polícia vai acionar? Isso não está definido ainda? Não existe um protocolo. E isso dificulta muito o atendimento. Não existe um fluxo assim... Definido, sabe? Não existe este protocolo. Esse é o primeiro ponto, fundamental, definir esse protocolo. Quem deve definir esse protocolo? CMDCA. O CMDCA, o que é? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Todos os órgãos participam desse conselho, todos os órgãos da rede de proteção. Tem que todo mundo sentar, se reunir, falar, vamos fechar o protocolo? E aí, traçar, por exemplo, nessa questão, se o conselheiro vai ou não no local de um crime. Há questões, há situações que não tem nem que esperar o conselheiro, tem que pegar aquela criança e levar direto para um posto de saúde. Sim, para o atendimento. Para o atendimento. Imediato. Imediato. Então, são questões pontuais que a gente precisa definir um protocolo. Doutora, a partir disso, né, falando desse protocolo, né, se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é quem deve traçar esse protocolo depois de mais de um ano desse caso emblemático, na verdade, 2 anos praticamente, né, que infelizmente ocorreu aí a morte da Sofia, falta o quê? Vontade política? Olha, nesse caso do protocolo, na verdade, o CMDCA ele fica tentando ajustar situações pela própria falta de estrutura da rede. Nós temos conselhos tutelares que os profissionais, os conselheiros e a parte administrativa teve que trazer água de casa. Traz ainda água de casa. Tem um prédio no Conselho Sul que foi embargado
pela Defesa Civil. O prédio pode desabar. E está lá. Esta é uma realidade hoje? Essa é uma realidade Prédio hoje. embargado? Prédio embargado pela Defesa Civil. O prédio pode desabar. Conselho Sul. O portãozinho de acesso para dentro do conselho, da lateral, é amarrado com aramezinho. As cadeiras, que até eu tive, logo no começo com a Sofia, eu conversei com o conselheiro tutelar, ele me falou das cadeiras, e isso marcou muito, porque eu achei que ele estivesse falando da cadeira dele. Uhum. Eu falei, não, doutor, eu estou falando da cadeira que a criança senta, toda esburacada, toda... Assim, não tem... Não tem mobília, então, o não assento tem. A de conselheira, recepção. teve uma conselheira que ela comprou a própria mesa e trouxe de casa. E comprou os móveizinhos ali para a criança sentar, sabe? É esse o nível. Os 3 novos conselhos estão mais estruturados. Agora, os antigos continuam iguais. Doutora, mas numa situação como essa, nesse Conselho Sul com prédio embargado, como é que fica o atendimento? Continua acontecendo. De que forma? Onde? Até cair na cabeça de alguém, aí fala, Mas um prédio embargado, ele não deve ser imediatamente fechado? está aberto. Está aberto. E aí querem que o conselheiro vá atrás de um aluguel, de um outro prédio para alugar. Doutora. O conselheiro tem cerca de 60 atendimentos, no mínimo. Assim, por dia. No mínimo. Dá um outro exemplo. Muitos desses atendimentos têm que fazer requisição e mandar para alguns órgãos. O motoqueiro só consegue fazer 20 por dia. Então, fica muita coisa acumulada. É um trabalho difícil, árduo. Doutora, se há um embargo, há determinação para o fechamento do espaço e essas pessoas continuam trabalhando lá, fazendo atendimento, quem é que é responsável por essa fiscalização? A própria prefeitura deveria ir lá, a Defesa Civil, embargamos o prédio, vamos fechar. A Defesa Civil, o Ministério Público. Só que aí vamos fechar e vamos colocar onde? Essas crianças que são atendidas pelo Conselho Sul vão buscar que local? Mas num caso como esse, de determinação do fechamento do prédio, já não há que também automaticamente ser determinado um local de atendimento? Sim, tem que ser, mas não é. É por isso que eu estou expondo aqui. Não tem a rede de proteção, a sua pergunta inicial, por que o CMDCA não faz? Porque a rede não tem estrutura. Nós, na OAB, por vezes, vamos dar capacitação em posto de saúde ou até em clínica particular sobre a Lei Henri do Borel. Por que não existe um grupo na prefeitura dando essa capacitação? Por exemplo, no caso Sofia, muito se falou que ela foi tantas vezes nos postos de saúde, né? E os profissionais não identificaram o abuso, porque muitas vezes a mãe levava já havia tempos. Aí tem a vermelhidão da vagina dela, tem as lacerações. Por que eles não identificaram? Por que não identificaram marcas de contenção? Que quem estuda a perícia sabe que a marca de contenção de estupro é aquelas 4 bolinhas na pele e mais uma mais afastada, que é quando segura. E ela tinha marcas de contenção no quadril. Porque não tem capacitação. Tem que ter profissional capacitado para identificar também isso. Né? Mas não tem capacitação. Então além da estrutura citada no caso do Conselho Tutelar, a capacitação da rede. Da rede de saúde, nesse caso. De saúde, de educação. O CMDCA decidiu que seria capacitada SAS, SUAS e CEMED. Até agora não foi. Eu acho que foi o SAS, SUAS e CEMED. O SUS, SUAS e CEMED. Até agora não foi. E eles têm que ter capacitação para escuta. Quer dizer, todos da rede de proteção têm que estar apto para uma criança ser ouvida. E
Quando você não tem essa capacitação na rede, você sobrecarrega o quê? A Polícia Civil. E aí a Polícia Civil fica com uma demanda imensa. A delegada não tem assessoria para relatar. Não tem. Apesar de ser também um trabalho jurídico, não é como um juiz, um promotor, um defensor que tem assessoria. O delegado não tem assessoria. Doutora, só para a gente confirmar, então, quem embargou o prédio do Conselho Sul aqui em Campo Grande foi a Defesa Civil Municipal? Foi a Defesa Civil. Não sei se foi municipal ou estadual, mas foi a Defesa Civil. Tá. Vamos avançar, porque a gente também tem outros pontos aqui que a gente gostaria de questionar, né, nessa questão do avanço. Um ponto que foi muito discutido, quando também desse caso da Sofia, quando ele veio à tona, foi a criação da Casa da Criança aqui em Campo Grande. Em que pé ficou essa discussão? Porque eu lembro que, naquele momento, era uma exigência até que ele passasse a funcionar imediatamente Sim. junto à Casa da Mulher Brasileira. No entanto, a gente continua ainda sem essa estrutura montada. Por quê? Olha, a Casa da Criança Brasileira foi um pedido do MP, muito antigo. Na época era o doutor Pauliunes. A OAB viu esse pedido e falou, por que não funciona ainda essa casa? E nós pedimos logo que a Sofia foi morta. O governo do estado prontamente falou, não, vamos fazer a casa. Vamos adaptar um plantão até que essa casa seja concluída. Porém, o governo federal, quando doou o terreno ali na frente da DEAN para fazer a Casa da Criança Brasileira, ele colocou uma cláusula de prazo que era impossível de ser cumprida. Essa cláusula ficou sendo discutida muito tempo. Muito tempo. E agora que foi resolvida. Quer dizer, agora já tem projeto pronto, arquitetônico, já está assim em vias. Uhum. Eu acredito que nesse momento o governo do estado vai fazer licitação, para colocar em prática esse pedido, que é um pedido da sociedade. Uhum. Se nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que a mulher ela é no Brasil, o Brasil é o 5º em violência contra a mulher, mas nós somos o 2º em violência contra a criança. Se tem Casa da Mulher Brasileira, que é o 5º em violência contra a mulher, por que não tem Casa da Criança Brasileira, que é o 2º em violência contra a criança? A gente só está atrás da Tailândia. Doutora, em relação ainda à inexistência da Casa da Criança, esse atendimento, essa rede de atendimento que deveria ser, então, realizada nesse espaço específico para o atendimento da criança vítima de violência, ele está sendo realizado de que forma? Onde? Na CEPOL, no plantão, durante o dia, normalmente, no expediente, na DPCA. Agora, em plantões, em sistemas de plantões, na CEPOL, que é uma delegacia de flagrante, é uma delegacia lotada, que por mais que haja extrema boa vontade dos profissionais dali, do doutor Camapum, de todo mundo que está tentando atender, não é o fluxo ideal. De flagrante de atendimento de situações diversas. Sim, né? Eu já tive situações que o conselheiro me ligou, doutora, eu com a criança aqui passou um morto, né? Eu acho que foi retirado dali. Enfim, não é o ideal. Não é. O ideal seria, então, que tivesse uma equipe de sobreaviso que fosse atender na DEAN, que tem um espaço separado ali para a criança, fica de sobreaviso, atende ali na DEAN. Ou se for atender na CEPOL, mas... Para evitar que este encaminhamento seja... Para evitar expor tanta criança. E eles tentam não Sim. expor. Eles criaram salas separadas, mas a criança é um ser curioso por natureza. Uhum. Ela vai sempre dar uma olhadinha, vai sempre... né? Então... por mais que exista essa boa vontade, ainda não é o ideal. Doutora, como a OAB de Mato Grosso do Sul, né, e aí mais especialmente a sua comissão, que trata exatamente desse assunto, né, a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, até que
ponto a sua comissão ela tem condições de agir, cobrar? E como é que a senhora se sente aí diante dessas situações que continuam ainda precisando de esclarecimentos e principalmente de prazos, mudança efetiva de atendimento? Eu vou falar primeiro como eu me sinto. Eu me sinto impotente toda vez que chega um caso e a gente pensa de novo. Essa é a primeira coisa, né? Agora, apesar da gente ter esse sentimento de nunca conseguir resolver, porque é uma luta contra a vontade política, é uma luta contra a gente que olha na sua cara e fala: ai, doutora, mas criança não me dá capital político em época de eleição. Você tem que continuar, né? Porque a função da OAB é pugnar pela boa aplicação da lei. Enquanto a lei não estiver sendo aplicada, e me refiro principalmente à Constituição, que fala que criança, está no artigo 227, criança tem prioridade absoluta sobre política pública. Toda política pública que é feita num município, você tem que primeiro verificar as condições de executar e criar políticas públicas para a criança, para a proteção da criança. Segundo, Lei Henri do Borel. A Lei Henri do Borel está sendo cumprida? Então, a função da OAB é pugnar pela boa aplicação da lei, pela justiça social, direitos humanos, também a defesa do advogado que trabalha nessa rede e que precisa que a rede funcione adequadamente. Ele precisa saber se ele pode requerer, por exemplo, os documentos que estão no Conselho Tutelar. Não pode, tem que ter autorização do juiz. Isso é uma exigência, assim, alguns podem, outros não. Quer dizer, tudo isso precisa ser melhor explicado para a sociedade. Para isso, a gente precisa desse protocolo. A gente precisa também, outra demanda que chegou no OAB e que nós vamos cobrar, são as vagas nas escolas. Quantas crianças estão ficando em casas de estranho ou com pessoas inadequadas porque não tem vaga na escola? E a mãe dessa criança, o pai dessa criança, precisa botar comida na mesa. Precisa sustentar essa criança, precisa trabalhar. O ano passado, nós tivemos 3.000 crianças indo até o judiciário para conseguir uma vaga em escola. A prefeitura tem uma decisão, quem quiser acompanhar, posso passar esse número, doutora? Desculpa, eu te chamo de doutora. Quem quiser acompanhar o processo de vagas em escola, é o 080-6342-2014.8.12.0001. Este processo é de criação de vagas nas escolas, porque nós tínhamos cerca de mais de 8.000 crianças, quase 9.000 fora da escola. Aí, em 2018, tem uma sentença a qual a prefeitura recorreu, não foi nenhuma vez só, mas a prefeitura recorreu, dizendo que a prefeitura tinha que fazer um planejamento para que, a partir de 2025, 100% das crianças de 0 a 3 anos estivessem na rede municipal de educação. 100%. Nenhuma criança pode estar fora da escola. 2024, 50%. 2023, criança de 4 a 5 anos tinha que ser atendido essa demanda. Porque foi um prazo dado em 2018, eles tinham 5 anos, ou seja, venceu em 2023. Porém, tivemos 3.000 crianças buscando vaga em escola agora em 2024. Para o próximo ano letivo, foi anunciado a criação de 7.000 novas vagas. Essas não vai suprir. Não supre. Não vai suprir. Vai ficar a criança fora de escola. Vai ficar a criança sendo exposta. A senhora atende ainda crianças fora da escola, mesmo com essas 7.000? Pelo menos umas 2.000. Pelo menos umas 2.000. Vai ficar a criança exposta ao mesmo risco que a Sofia ficou. E, além disso, nós precisamos, como eu disse, cumprir o que a CMDCA orientou, que é capacitar para a escuta a rede municipal de educação, o SUS, o SUAS. Nós precisamos, de repente,
pensar em retomar aquele SOS Criança. Nós não temos a Patrulha Maria da Penha, por que a gente não pode ter a Patrulha do Borel, a Patrulha Sofia, a Patrulha Estrelinha, enfim? Nós precisamos ter pessoas dentro da PM ou dentro da Guarda Municipal especializadas em atender essa criança vítima. E eu não digo uma patrulha só, mas pelo menos 2, especializadas em atender essa criança que está no local de um crime. Teve um caso que me chocou muito e que a conselheira foi extremamente corajosa, porque eles entram num desespero, eles são muito criticados e existem críticas que devem ser feitas, sim. Existe ainda um pouco de fundamentalismo religioso, mas eles estão se capacitando. Teve um caso que a conselheira entrou numa boca de fumo para resgatar uma criança, uma boca de fumo com gente armada. Ela entrou para resgatar uma criança. Foi com a polícia. A criança estava chupando uma pedra de fome, uma criança de 2 anos. Quer dizer, nós precisamos... Essa conselheira, ela correu risco ali. Ela estava com a polícia, mas ela correu risco. Assim, tem outro caso que uma conselheira muito querida, ela me conta chorando, e isso assim, me emociona, porque a gente fica revivendo. Claro. Ela foi atender um feminicídio. A criança estava abraçada no corpo da mãe, ensanguentado. E quando ela chegou, ela era a pessoa... A polícia chamou o conselho tutelar porque a criança não queria largar soltar o corpinho da mãe. Ela fez massagem cardíaca para tentar ressuscitar a mãe. E assim, a conselheira que foi lá com todo aquele preparo para atender uma criança nessa situação, para resgatar essa criança, ela voltou para casa de madrugada com a roupa ensanguentada. Assim, qual é o amparo que esses profissionais têm? Eles merecem estar vivendo num prédio embargado? Eles merecem estar trabalhando, atendendo esse tipo de ocorrência, indo para a boca de fumo pegar a criança chupando pedra? A outra, ela me contou chorando que ela não chegou a tempo por 15 minutos. Eu não lembro se foi o carro que estragou, a gasolina que acabou, por 15 minutos. Ela não consegue salvar a criança, que teve a cabeça esmagada na parede. Quer dizer, esse tipo de profissional merece esse tratamento. Os que realmente erraram, a gente conseguiu fazer uma limpa no Conselho Tutelar. Mas não é hora da gente falar, não, vamos estruturar esses conselhos, vamos dar capacidade para eles trabalharem, operarem com eficiência, com mais eficiência. Doutora, esse é um caso que realmente, infelizmente, a gente ainda percebe que, pelo seu relato, a gente vai ter que avançar muito ainda nessa discussão, fazendo cobranças, né, e trazendo aqui também os pedidos de resposta. O Judiciário cobra, o MP cobra, a Defensoria cobra, mas a Prefeitura tem que cumprir as sentenças. Nós perguntamos à Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, se houve atualização no protocolo de atendimento na rede pública de saúde depois do caso da menina Sofia, mas até agora a gente ainda não obteve resposta. A gente também questionou a respeito de uma sindicância que teria sido aberta após esse caso também da menina Sofia para apurar, né, os possíveis desvios de conduta ou questões relacionadas ao caso, né, que pudessem ter identificado antecipadamente ou coisas do tipo. Também a falha no atendimento, mas a gente ainda não obteve essa resposta. E pelo que a senhora está falando também, né, doutora, essa sindicância precisou ser realizada dentro do próprio Conselho Tutelar para que identificasse falhas também dentro desse espaço de atendimento. A principal falha é a falta de capacitação. Quantos profissionais foram afastados após a sindicância, doutora? Olha, não chegou até a OAB os profissionais que foram afastados, mas especificamente. Mas nós sabemos de profissionais que, inclusive, por conta própria, nem se candidataram novamente. E alguns ainda estão sendo avaliados, né? Mas aí é que está. Tirando essa parte do fundamentalismo religioso,
da homofobia, que eu acredito que exista sim em alguns meios, porque os pais relataram, doutora, a gente entrava, viam a gente de mão dada e já ressabiavam, né? Eu acho que a falta de capacitação na lei Henri do Borel, que fala, tem evidência de agressão à criança, retira a criança do lar agressor. Isso não foi feito. E não foi feito, não adianta a gente ficar apontando só para o Conselho Tutelar, não foi feito pela própria delegacia da criança, que teve o primeiro TCO, na época não havia a lei Henri do Borel, foi mandado para o juizado, mas tinha aquele TCO. Depois teve um segundo boletim de ocorrência, porque já havia a lei Henri do Borel, e a lei diz o seguinte, a evidência da agressão, não existe isso dos pais requererem a medida protetiva. É um direito da criança que é inalienável. Uhum. Tem que ser decretada a medida protetiva dessa criança, o pai querendo ou não. Quer dizer, e aí muitos falam, por que o pai não levou a criança para o IML? Porque foi tirada a criança dele logo que ele saiu da delegacia, ele não tinha guarda. E aí, como que ele vai pegar? Ele insistiu, olha, eu preciso ficar com ela, eu preciso levar no IML. A mãe, não, vai levar. Quer dizer, então, muito se critica o pai sem saber a realidade daquele pai, sem saber o circuito que ele fez. Por exemplo, ele foi na defensoria pedir a guarda. Chegou na defensoria, pediram todos os documentos de novo, que já tinha ali no processo. Por que isso? Não precisa. Morosidade no processo. Entendeu? Né? Foi o tempo dele ir atrás de documento, mataram a filha dele. Quer dizer, tem várias coisas assim, sabe? Que foi uma falha sistêmica. Doutora, a gente volta a falar sobre este assunto, né? A cobrar também respostas aí do poder público a respeito dessa rede de atendimento da criança e do adolescente aqui em Campo Grande. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza com a Rádio CBN Campo Grande, trazendo esclarecimento sobre essa situação. Por favor, continuem cobrando, a gente precisa desse apoio. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia. Hora do intervalo e a gente volta já.